Como estamos hoje? Bem dispostos? Vamos ver se os consigo pôr ainda mais bem dispostos. O livro de hoje é O Autocarro Falante e mais 2 contos. Vamos começar então pelo autocarro falante. Era uma vez um autocarro que já estava farto de ser autocarro. A sua vida era muito aborrecida. Fazia sempre os mesmos percursos, sempre à mesma hora. Passava nos mesmos sítios, parava nas mesmas paragens, via sempre as mesmas montras. Até os passageiros eram quase sempre os mesmos. Que aborrecimento! O autocarro, de vez em quando, ia a uma garagem fazer a revisão. Mudava o óleo, arranjava os travões, o motor, tratava dos pés, ou melhor, dos pneus, tomava um banhinho, assim, tudo direitinho. Nessas alturas encontrava-se com uma caminhoneta que também fazia a revisão na mesma oficina. Tinham simpatizado um com o outro, mal se conheceram. Depois de algumas conversas, haviam-se tornado amigos e nunca mais deixariam de o ser. Agora já eram amigos de há longa data, amigos verdadeiros. Enquanto esperavam a vez de serem atendidos, aproveitavam para trocar os seus desabafos. Era sorte ter conhecido uma caminhoneta que também sabia falar. Aproveitavam então a oportunidade para fazerem os seus desabafos. Ele dizia à caminhoneta: "Eu já estou farto dos grafites que me fazem nos bancos, dos empurrões e das discussões de gente mal-humorada. E ainda tenho de aguentar com pessoas muito pesadas." "Coitado de ti", respondia a caminhoneta. "Mas, olha, eu não levo pessoas, mas levo materiais muito pesados. Às vezes até me custa viajar por causa do peso. Há alturas em que eu chego a ficar cheio de dores de costas. Um verdadeiro tormento. Nem as massagens da minha esposa me aliviam." "Não gostavas de ser um autocarro de viagens de turismo?" perguntou-lhe a certa altura o autocarro. "Sim, gostava. Passearíamos muito, conheceríamos várias terras, poderíamos viajar desde norte até sul do nosso lindo país." Falaram e tomaram a decisão. Mudaram os dois para autocarros de turismo. Agora sim, divertiam-se. Conheciam sítios novos, não carregavam pesos nem ouviam discussões. Viam paisagens lindas e até aprenderam a falar várias línguas ouvindo os passageiros que transportavam. E foram felizes para sempre. Ainda bem que foram felizes para sempre, porque agora o que vem a seguir é a fuga das letras. Será que elas fugiram porque estavam infelizes? O abecedário andava bastante agitado já há algum tempo. De vez em quando viam-se algumas letras muito juntinhas a cochichar. Ninguém sabia o que se estava a passar com elas. Eram as letras B, I, R, A, N, E, C e D, que, às escondidas, combinavam fugir todas juntas num domingo à tarde. E assim foi. Num domingo lindo, cheio de sol, por volta das 3 horas, fugiram em pezinhos de lã, para que as outras letras não dessem pela sua fuga, nem tentassem impedi-las de sair da escola. E foram divertir-se. Como eram poucas, decidiram chamar algumas crianças para brincarem com elas. O que foi muito fácil, porque era fim de semana e não havia escola. As crianças e as letras riram, dançaram, correram, conversaram, jogaram. As letras estavam tão vermelhas como as bochechas dos meninos. As horas passaram a correr. O domingo depressa chegou ao fim. E elas nem tinham dado conta. Mas valera a pena, fora muito divertido para todos. Na segunda-feira, bem cedinho, as letras regressaram ao abecedário porque eram necessárias na escola. Os meninos precisavam delas para aprender a ler e a escrever. As outras letras estavam muito preocupadas. Não sabiam o que lhes tinha acontecido. Onde andariam?
estariam bem? Quando as viram, ficaram muito aliviadas. Receberam-nas com muita alegria e também com muita curiosidade. Fizeram 1000 perguntas. Queriam saber tudo. Onde é que elas tinham andado, com quem, o que tinham feito. Mas as letrinhas vinham muito cansadas da brincadeira e, por isso, em vez de grandes conversas e explicações, disseram: vamos pôr-nos em fila, formaremos uma palavra. Prestem muita atenção. Nela encontrarão a resposta para a nossa fuga e o que estivemos a fazer. E se vocês andarem a brincar com as letras, vão encontrar a palavra brincadeira, que foi o que as letras andaram a fazer com os meninos nessa tarde de domingo. Agora passamos de letras para cucos. O relógio de cuco. Era uma vez um relógio de cuco. Um relógio muito certinho, graças ao cuco lá vivia, o cuco Lionel. Cada vez que eram horas certas, lá estava ele, atento e trabalhador, a cantar cucu, cucu. E não se esquecia de nenhuma hora, fosse de dia ou de noite. Mas havia um grande problema na sua vida. É que o relógio estava dependurado na parede de um quarto. Ora, um quarto não é um bom sítio para o Lionel morar, porque cantava muito alto e acordava os seus donos. De dia não havia problemas. Ele não incomodava ninguém porque os donos estavam nos seus trabalhos. O problema era de noite e de madrugada. Os donos gostavam de dormir até tarde, mas desde que tinham comprado o relógio já não o conseguiam fazer. Houve até uma altura em que eles andavam tão mal-humorados que, quando o cuco deu a meia-noite, e atiraram com um sapato grande e pesado. Catrapum! O cuco ficou com um galo enorme no meio da testa. Coitado do Lionel! Mas não era só a dor de que o magoava, era também a atitude deles. Se o tinham agredido, era porque não gostavam dele. Era mesmo uma injustiça, pois ele era muito trabalhador e tinha o cuidado de não se atrasar nem se esquecer de uma única hora. Além disso, sou bonito, fico muito bem em qualquer casa e sou muito económico. Não preciso de pilhas como os outros relógios e tenho sempre cuidado de dizer cucu com a minha melhor voz e a mais bonita, pensava eu. Vamos ver o que aconteceu ao Lionel. E uma outra vez atiraram-lhe com um chinelo velho e rijo. E, pior ainda, é que o seu dono tinha boa pontaria e nunca falhava. E isto para já não falar do número que calçava. Era um enorme 54. E as agressões repetiam-se vezes sem conta. Os dias iam passando, o Lionel ia ficando cada vez mais triste, mais infeliz. Se arranjasse uma namorada, talvez ela me ajudasse a sentir-me melhor, pensou ele. Pensou e teve uma ideia. Assim, um dia, fugiu pela janela que estava aberta. Depois de muito voar, ouviu um cantar parecido com o seu. Cucu, cucu. O seu coração começou aos saltos. Era um cuco. Não havia dúvida, mas seria um ou uma. E o seu coração começou aos saltos e batia cada vez mais depressa, mas mais parecia um cavalo do que um coração. Apertou o peito com as suas asinhas pequeninas e amarelas. Respirou fundo e encheu-se de coragem. Espreitou-se rateiramente pela janela e entrou. No meio da sala estava um relógio de cuco, ainda maior e mais bonito que aquele onde ele tinha vivido até então. E lá dentro? Sim, lá dentro que achavam que estava. Adivinharam? Sim, estava a dona da voz que ele ouvira. Entra, disse a vozinha. Fica à vontade. Conversa puxa conversa e os desabafos começaram. Lionel contou-lhe que os seus donos o agrediam frequentemente,
Não podia regressar a casa, pois não aguentava mais aquela violência. E a sorte do Lionel finalmente mudou. Ela convidou-o para ficar com ela. O relógio onde vivia era grande. Tinha espaço que dava para os dois. Além disso, como o relógio estava na sala, não acordavam ninguém. E ia ser bom para ela, porque era muito distraída e chegava a esquecer-se das horas. Se ele lá ficasse, isso não voltaria a acontecer, e os seus donos ficariam mais contentes com ela. E assim foi. Agora, Lionel não tinha só uma casa nova onde morar, como a namorava que tanto desejava. E a todas as horas cantavam os dois ao mesmo tempo. Cucu, cucu, cucu.